Olá, amigos da TEB TV, estamos de volta com mais um programa da série O Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo e estamos estudando as parábolas de Jesus contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Para falar hoje sobre a parábola dos talentos, nós estamos aqui hoje com a nossa equipe, o Carlos Eduardo, o Luiz Julião, o Saulo César e a Miriam. Nós vamos, dentro desse tempo, fazer as nossas conjecturas a respeito da parábola dos talentos. Nós vamos então ler a parábola na sequência, para que depois possamos dar início aqui às colocações. Vamos ler aqui então no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, o item 6, parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi e negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1 cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que me fosse fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses 2, outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que fosse fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento, e disse: Senhor, sei que és um homem severo, que ceipas onde não semeastes e colhe onde nada pusestes. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada pus, devias pôr meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juro o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e estes ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-á-lhe-á, mesmo que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dente. Esse texto está em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. E o Julião agora vai para nos dizer como que Kardec estruturou esse capítulo baseado nessa parábola. Pois é, este capítulo 16, Allan Kardec o intitulou Não se pode servir a Deus e a Mamon, no qual ele inseriu então esta parábola que acabou de ser lida pelo José Luiz, parábola dos talentos. E Allan Kardec então estruturou este capítulo para analisar o assunto nos seguintes temas: salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas
E aí vem as instruções dos Espíritos, com as seguintes mensagens: a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos e, por fim, transmissão da riqueza. O que eu acho interessante é que Kardec, quando ele estrutura o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz de uma maneira muito didática, separando realmente temas. E embora a gente possa ampliar bastante o entendimento sobre a questão dos talentos, normalmente isso é importante porque a gente amplia a concepção, o que o talento significa, Kardec resume aí de uma maneira muito clara a responsabilidade com os bens que nós temos no mundo. O título do capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. É aí que ele insere a parábola, ele coloca isso dentro de um contexto, trazendo outras passagens, porque realmente eu acho que na nossa sociedade, a gente como humanidade precisa refletir sobre isso também, né? Nós ainda vivemos uma sociedade com desigualdade, nós ainda temos pessoas que estão passando por situações difíceis e a gente tem uma riqueza no mundo, né? E a gente esquece que essa riqueza, ela é um talento concedido por Deus. Aquilo que nós possuímos de recursos materiais, sem fazer ainda a ilação, né, dos outros simbolismos, ela representa uma concessão divina. Isso demonstra que o egoísmo ainda domina o coração dos homens. Daí, como você disse, as desigualdades que ainda chocam, que ainda ferem as consciências, né? E tudo relacionado com as riquezas materiais e também as intelectuais, né? Porque muitos também são privados pelas estruturas criadas pelo próprio homem das riquezas intelectuais. E o interessante dessa parábola é nós remontarmos ao seu contexto. Hoje, talento para nós é capacidade, aptidão. Ou chocolate, né? Ou chocolate. Naquele tempo, o talento era uma moeda, era um valor financeiro que significava aproximadamente 6 mil denários, o que era mais ou menos um dia de trabalho, conforme fala, por exemplo, Haroldo Dutra Dias no seu Novo Testamento. Então, como se fosse cinco talentos, seria 5 dias de trabalho, a sua produção. E uns conseguem multiplicar isso confiando no Senhor, e outros já guardam para si, guardam para a terra. Então, essa parábola fala primordialmente de como nós lidamos com os bens divinos. Jesus pega a questão financeira e afirma que até ela está lançada, o quê? Está dentro dos bens de Deus. E quando ele fala também que ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro, em que contexto foi que aconteceu isso? Por que ele dividiu dessa maneira, será, esses talentos? Jesus tem uma sabedoria tão grande na construção das parábolas que cada detalhe importa, né? Porque ele não defende aí uma igualdade artificial, que é o que Kardec também vai tratar com muita propriedade no comentário dele. Mas é a questão do que cada um faz com aquilo que lhe é colocado. E na parábola dá a entender isso, né? De acordo com a capacidade de cada um. Não é uma igualdade artificial, porque a igualdade artificial é aquela que faz assim, ó, vamos colocar todo mundo na mesma altura. Puxa, mas tem até uma figura de linguagem que é interessante, é se você tiver várias crianças de trás de uma mesa como essa e querer enxergar do outro lado, se você der uma cadeira ou um banquinho igual para todas elas, as mais baixinhas não vão conseguir enxergar e as mais altas vão ficar muito privilegiadas. Então, qual é a necessidade? Qual é a capacidade de cada um? Isso é o que está colocado, que Deus sabe olhar isso. E Deus conhece cada um dos seus filhos, né? Sabe a capacidade de cada um deles. Né? E um aspecto extremamente importante, porque nós temos visões muito equivocadas. Muita gente acha que ser rico materialmente é que é o melhor do mundo. E Jesus deixa claro que a prova mais difícil para o espírito humano é exatamente a da riqueza, quando ele nos fala lá que é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha que o rico entrar no reino dos céus. Então, essa questão da distribuição dos bens terrenos tem muito a ver com a utilidade. E quando diz aqui que foi distribuído a cada um segundo a sua capacidade, tem aquele princípio de que Deus não coloca fardo pesado em ombro fraco, porque uma riqueza muito grande é um imenso fardo, que é uma responsabilidade imensa que você tem com o seu próximo. Fazer com que essa sua riqueza alcance
né, aquele que você elegeu como seu próximo. O Emmanuel tem uma frase bonita onde ele diz assim: o dinheiro é o recurso para fazer com que os seus braços cheguem aonde ele não é capaz de alcançar. Você tem alguma coisa aí, Miriam? É uma frase de Emmanuel: melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Então, todos os talentos que nos são confiados são recursos divinos na nossa escalada evolutiva. Né? Isso é a lei de progresso. E nós temos outra premissa que nós temos que reconstruir. Ele teve 5 talentos e de 5 ele fez 10. Então nós temos que pegar esses bens materiais e buscar multiplicá-los indiscriminadamente. Mas nós temos que lembrar que os bens, os talentos, eram do Senhor. E como estamos falando de Jesus, o Senhor é Deus. Então nós temos que multiplicar para serviço dele, para pôr em disposição a ele. Essa é uma reflexão interessante e muito importante, que nós nunca podemos esquecer e devemos estar nos dizendo isso dia a dia, que os bens materiais não nos pertencem. Justamente. Pertence ao Senhor, É um empréstimo, que né? distribui entre nós para que nós possamos utilizar deles para o bem nosso e para o bem geral. E aí, Miriam, você tocou num assunto interessante porque está embutido nesta parábola o que os espíritos chamam de lei do trabalho. Lei do trabalho. É essa multiplicação dos talentos. E que vai chegar à lei do progresso, que a Miriam agora mesmo mencionou. Né? A multiplicação dos talentos é através do trabalho, que é uma lei natural. É uma bênção para o espírito. Porque o trabalho não gera só a riqueza material, gera também a riqueza espiritual. Nós crescemos através do trabalho. Então, em relação a essa parábola que o Julião colocou, nós temos uma obra do irmão X que nos traz uma comparação dessa parábola. E nós vamos tratar desse assunto no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Estudamos hoje a parábola dos talentos. Nós havíamos dito no bloco anterior que o irmão X tem uma mensagem, não é? Então, como o caso do Eduardo. O irmão X trabalha pelo livro Luz Acima, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, fazendo uma reflexão moderna dessa parábola, ampliando o conceito de talento, que não seria apenas a questão financeira. E aqui ele reconta essa parábola. Capítulo 33, lembrando a parábola. Nós temos a mesma figura. Nós temos um senhor que envia servos de confiança para multiplicar os seus bens, para realizar operações que ele designa. E ao primeiro servo, ele dá 5 talentos. Que talentos são esses? A saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Então não são apenas talentos financeiros. E ele pede para multiplicar. E o primeiro servo retorna e diz: respeitando a saúde, adquiri o tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. Distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. Então, os talentos, as virtudes, as qualidades morais e as potencialidades do homem, ele distribuiu e veio mais virtudes. Agora, para o último servo, o chamado servo preguiçoso, servo mau, ele deu uma bela virtude, que foi a dor. E falou para esse servo: eu dou para você essa dor e use-a com sabedoria. E aí esse servo fala: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que tu me deste. Sei que és austero e exigente, que colhes e que não semeias e que ordenas por toda parte. Então ele menospreza a dor, ele maldiz a dor, que, segundo o Humberto de Campos, também é um talento. E o que ele diz? Servo mau e infiel, a dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação no próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repeliste o dom que te confiei. Volte, portanto, à sombra e à desesperação que abraçaste. Então, talento é um conceito muito mais amplo do que pensamos. Abarca todas as virtudes e todas as qualidades morais, inclusive a dor. E a dor é importante, que, como diz no Evangelho, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É através da dor que nós vamos depurando, vamos limpando nossas impurezas. Isso é interessante porque o Espiritismo tem uma visão muito peculiar acerca da dor e do sofrimento, que às vezes é mal compreendida. Porque às vezes nós pensamos que dor e sofrimento são simplesmente resultado de equívocos, ou seja, que elas surgem somente como expiação. E, embora isso seja verdade, esse é um aspecto, ele não é o único aspecto.
Muitas vezes nós estamos diante de uma situação dolorosa porque nós estamos num processo de provação. Ou seja, na recontagem da parábola que Humberto de Campos traz, isso também pode ser entendido dessa forma. Você chega a um ponto em que você consegue, de fato, internalizar determinada virtude. A virtude da paciência, a virtude da tolerância. E aí você vai para um contexto onde essa virtude é testada, em que se lê como dor, mas é uma prova. Ou seja, a prova vem revestindo isso. E um outro aspecto também é a questão da dor como missão. Quando o espírito já está tão preparado que ele consegue transformar o próprio sofrimento e a própria dor em estímulo para o próximo. É um Francisco de Assis diante do problema que o levou a ficar cego. Jesus no Calvário. Jesus no Calvário, um exemplo de dor suprema e que transforma a humanidade. Então, quando a gente olha a dor, é preciso ampliar o nosso entendimento da razão ou da causa, e o Espiritismo, nesse ponto, ele nos esclarece isso, que dor é expiação, que dor é prova e que dor é missão. E quando nós, nesses dois últimos, que configuram o talento divino, nós fugimos à prova ou deserdamos da missão, nós caímos na sombra novamente. E só lembrando aqui um texto muito bonito de Emmanuel, no livro Relicário de Luz, em que ele trata do medo por trás da dor ao medo, de sofrer. E ele vai falar justamente isso, que esse servo tem medo de se comprometer com o seu próprio crescimento. E ele fala aqui, ele atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. E aí ele vai relacionar também uma série de medo de sofrer, de incompreensão, medo de alegria, medo de dor, E vai nos falar que no final a pessoa passa no mundo, na vida, agarra-se ao medo da morte. E na morte confessa o medo da vida. Então vira um círculo vicioso em que ele impede o próprio crescimento, a sua própria evolução. Paralisa-se. E Jesus, como nós estamos vendo em todas as parábolas que estudamos, ele é um foco de claridade universal. Ele não se restringe ele não usa contexto da época para falar de coisas materiais. Ele sempre leva ao lado espiritual. E sobre o lado espiritual, Kardec fala, no item 9 do capítulo 16. Aliás, o espírito, Blaise Pascal. O homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado a ele levar desse mundo. Então, quando nós formos prestar contas perante a nossa consciência, os talentos que multiplicamos são só aqueles que nós conseguimos levar desse mundo. Que é o que? A bondade, que é a caridade. São essas capacidades, essas virtudes. É a isso que prestaremos contas ao Senhor. Se nós multiplicamos isso, ou se nós enterramos em nossas ocupações e desvios da matéria. Porque a lei é de evolução, é aquilo que nós construímos para nós e em favor dos outros. Aqui no Parábolas Evangélicas de Rodolfo Caligares, tem um trechinho aqui, só para a gente pensar um pouquinho. Os servos que fizeram que os talentos se multiplicassem representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde ou os dons com que foram aquinhoados. O servo que deixou improdutivo o talento, falhando na incumbência que lhe fora cometida, simboliza os homens que perdem as oportunidades ensejadas pela providência para o seu adiantamento espiritual. É interessante que Jesus, ao construir a parábola, aquele que fracassa não é o que tem mais, é exatamente o que tem menos. Porque a gente às vezes pensa assim, eu não posso fazer porque eu só tenho isso. Ou eu não tenho condição de ajudar. Quem sou eu para fazer alguma coisa? E quando a gente se coloca nessa posição em que a gente ignora deliberadamente o que Deus colocou nas nossas mãos, a gente começa a se assemelhar a esse que recebeu pouco. De fato, isso é inegável. Em relação aos outros, ele tinha um talento, mas não conseguiu cuidar nem desse. Então, fazer um inventário das nossas possibilidades diante da vida para que a gente possa multiplicar isso. E o Chico, ele tem uma frase muito bonita, porque ele diz que todos nós podemos fazer alguma coisa. Que seja orar, que seja emitir um pensamento positivo diante de uma circunstância de desequilíbrio. Então, ninguém que está encarnado está completamente desprovido de algo que possa multiplicar em favor do próximo. Isso só revela a bondade e soberania de Deus, que nós sempre podemos fazer algo pelo próximo.
E tem um aspecto interessante que é bom relembrar. A parábola em si mesma, ela já revela que nós recebemos do Pai talentos em quantidades diferentes, segundo a nossa capacidade de gerenciar esses talentos. Porque Deus não iria colocar em nossas mãos aquilo que não esteja em nossas condições de fazer esse gerenciamento, né? Porque é muito comum se questionar muito a desigualdade das riquezas na Terra. Aliás, tem se derramado muito sangue por conta disso. Tem se perseguido, se destruído, matado uns aos outros por causa das riquezas. Allan Kardec, neste capítulo, aqui no item 8, quando ele fala da desigualdade das riquezas, vou ler um pequenino trecho que ele diz assim, ó, a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. E aqui está nos chamando a atenção para o processo reencarnatório. Se eu sou pobre nesta vida, ou eu já fui rico numa vida anterior, ou serei mais adiante, porque Deus é justo. Ele vai aquinhoar cada um segundo a sua capacidade, segundo a sua necessidade e segundo o seu merecimento. E Kardec continua. A primeira questão que se apresenta é esta. Por que não são igualmente ricos todos os homens? A parábola já disse que o Senhor distribuiu 5, 2 e 1 talento. Não são por uma razão muito simples, diz Allan Kardec, por não serem igualmente inteligentes, ativos e sóbrios para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar esses bens. Tem pessoas que você pode dar todos os talentos, ele enterra. No caso da parábola, ele recebeu um e enterrou. Mas tem pessoas, você pode dar milhares de talentos, ele vai enterrá-los a todos. E quem sabe vai enterrar junto com o corpo, quando voltar, porque não vai conseguir levar nada. Essa é a grande contribuição que eu vejo da doutrina espírita, porque quando a gente analisa circunstâncias, situações, somente pelo limite estreito do berço ao túmulo, a gente enxerga desigualdade, a gente enxerga problema. Mas quando nós começamos a ver as vidas sucessivas, as consequências, a gente começa a perceber que a sabedoria divina é sabedoria, é justiça e é misericórdia. Então a gente começa a ficar um pouco mais atento com o que a gente tem, porque a gente sabe que, se não nessa, em outra existência, nós prestaremos contas do que a providência divina colocou nas nossas mãos. E isso, né, Saulo, é de extrema importância, porque é exatamente nesta compreensão que vai gerar em nós a resignação diante da dor, diante da expiação, diante da prova, diante da miséria que muitas vezes passamos. E a tolerância diante do próximo, né? Porque a gente Sim. se coloca numa posição de não julgar o outro. Porque se o outro está nessa circunstância, Deus o sabe. E é a Deus que ele vai prestar conta. Com certeza. O assunto está muito interessante, né? Mas nós vamos fazer uma pequena pausa e depois nós voltaremos dando continuidade no estudo da parábola, a parábola dos talentos, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fique aí, aguarde um momentinho só. Olá amigos, estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje e estamos abordando aqui a parábola dos talentos. E a gente lê a parábola, acha que ela é linda, maravilhosa, tem uma boa estrutura, mas eu pergunto, e nós estamos colocando ela na prática do nosso dia a dia? Como nós estamos colocando em prática? Então está aí. Essa reflexão A é importante, pergunta. porque Jesus contava essas parábolas utilizando os elementos do cotidiano, não era para fazer um tratado transcendental metafísico, era exatamente para que a gente pudesse refletir sobre as leis divinas no cotidiano da vida. Então ele pega uma lei divina e enxerga essa lei refletida numa circunstância em que o Senhor distribui recursos para que os servos cuidem. Né? Nós temos que nos lembrar que
Hoje é muito comum a reclamação da eventual a opressão da violência, a pressão do governo, a falta de dinheiro. Só que na época do Cristo esses problemas eram semelhantes. Chegavam e diziam: o que se pode esperar de alguém que vem da Galileia? Peixes? Analfabetos? E Jesus ofereceu toda a oportunidade da prática do bem. E se nós não dispomos da condição financeira, nós não dispomos de todo esse cabedal, nós temos que lembrar de duas coisas. Primeiro, o apóstolo Paulo de Tarso falava em sua carta aos Tessalonicenses que em tudo nós devemos dar graças, pois essa é a vontade de Deus. Então, se nós não podemos prestar um auxílio material, em muitas outras coisas nós podemos servir. Nós temos muitas oportunidades para fazer esse bem. E sobre isso nós temos uma breve reflexão do espírito Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, o livro Boa Nova, no seguinte capítulo Fidelidade a Deus, capítulo 6, em que Jesus conversa com os seus apóstolos, aquele clima familiar. E Jesus responde desse modo a André. André fala que ele estava doente, ele não poderia servir a Boa Nova, e ele fala com energia: André, se teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a palavra e com os ouvidos. Se ficar mudo, toma a charrua valendo das suas mãos. Se ficar privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, pode servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Então, o talento é muito mais do que pensamos para nós dispormos ao bem do próximo. Porque às vezes a gente ajudar com a parte material é simples. Porque ela não exige dedicação, ela não exige desprendimento, ela não exige, às vezes, nem tempo. Né? A pessoa, às vezes, passa a caneta no cheque, a borracha na consciência, já pagou, que achou que estava cumprindo o seu papel. Mas ela está simplesmente movimentando recursos que estão no mundo. Não está oferecendo nada dela. Tem uma passagem de Pedro que sempre me chama a atenção, quando Pedro, diante do paralítico, diz assim: não temos ouro nem prata, mas aquilo que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levante e anda. Ou seja, o que é nosso, de fato, que nós estamos conquistando e que nós estamos oferecendo? E, contribuindo o que você está falando, o Emmanuel nos traz, em Reformador, de 1957, o talento celeste, em que ele nos fala que o tempo é o talento celeste que o Supremo Senhor derramou a mancheias em todas as direções e em favor de todas as criaturas. E ele diz, com este talento é possível a obtenção de novos ensinamentos, o cultivo da fraternidade, a bênção do consolo ao irmão que padece nos braços constringentes da enfermidade, a conversão sadia que ajuda ao próximo necessitado, a escrituração de uma carta amiga e edificante, a plantação de algumas árvores preciosas que mais tarde oferecer-te-ão asilo seguro. Então, todos nós temos este talento celeste que nos proporciona o crescimento na Terra. A gente pode até fazer uma paráfrase, né? Toda vez que a gente acorda, Deus coloca 24 talentos nas nossas mãos, né? São 24 horas para que a gente multiplique no mercado da vida em favor de nós e do nosso próximo, em benefícios que possam nos auxiliar a progredir. Tem um ensinamento extremamente importante dos espíritos superiores com relação aos talentos. O que a gente percebe aqui que no último talento, quando Jesus faz o fecho da parábola, ele fala que aqueles que multiplicaram seus talentos ganharão outros. Aquele que não multiplicou, até o que ele tem lhe será tomado. Os Espíritos vêm então explicar o espírito, a mensagem profunda desse ensinamento. Porque Deus não tira talento de ninguém. Na verdade, quem tira o talento de nós mesmos somos nós, na má aplicação daquilo que recebemos do Pai. Por quê? Aquele que não trabalha o seu talento, o talento que fica jogado ao canto, enterrado, como disse o Cristo aqui, a tendência é enferrujá-lo. Então, somos nós mesmos quem solapamos de nós próprios os talentos recebidos divinos, seja um, seja múltiplos esses talentos. Isso é extremamente importante porque a gente aprende, falamos agora mesmo, que os talentos, de alguma forma, possuem íncito neles a lei do trabalho. Que o trabalho, é perguntado aos espíritos qual é o limite do trabalho, eles falam das forças.
Devemos usar todas as nossas forças na execução do nosso trabalho, né? De modo que aquele que trabalha produz. E o ócio? O ócio produz alguma coisa? O ócio destrói. Destrói até o que temos. De tal modo que não é Deus que nos retira nada, porque Deus não vinga de ninguém. Deus sempre oferece os seus talentos. Aí nós reportamos a obra da viúva, para dizer que para a aplicação dos talentos, você não precisa ser rico. Tem gente que sonha em ganhar na loteria para fazer o bem, para ajudar o próximo. Quando nós podemos ajudar com o mínimo que temos. E Jesus deixa muito claro que a grandeza da obra não está no tamanho, mas no esforço que você faz para servir. A viúva que tinha 2 moedinhas, disse o Cristo, deu muito mais do que aqueles outros que depositaram grandes somas, porque aquelas grandes somas para eles não significava nada. Mas para ela, era o que ela tinha. Então, essa compreensão dos talentos divinos, ela é muito importante, para a gente não ficar aí choramingando, achando que não podemos fazer nada. Já foi dito aqui, os talentos não são só materiais, né? São também talentos morais. Você pode fazer o bem no olhar, no sorriso, no perdão, na misericórdia com o seu próximo, no silêncio, né? Diante de uma situação difícil. Então, os talentos são, como diz, infinitos. Embora Jesus tenha dito que um recebeu um só, de um modo geral, nós temos muitos talentos em forma de germe em nossas almas para servir o nosso próximo. Sem contar um talento importante que nós temos, Julião, né? Que é a nossa profissão. O que eu estou fazendo com a minha profissão? Eu estou fazendo ela dignamente ou estou indo lá apenas para vender nos outros, vender hora? Então, se eu sou um professor, eu tenho que aplicar ali, né, da melhor maneira possível, porque eu estou educando as pessoas. Um administrador, um advogado na defesa das leis, né? É. Um médico, né? Aquele médico que fica atrás do consultório cobrando R$500, R$1.000 uma consulta, será que ele está realmente enterrando o talento dele ou ele está dobrando? Porque quantas pessoas são cerceadas de ir no médico porque é tão cara a consulta? Então, é importante refletir também sobre essa questão do nosso trabalho. Humberto Campos, no livro Cartas e Crônicas, tem um relato interessante, trazendo a visão espírita, né, de um mendigo e um rei que desencarnaram, chegaram diante do tribunal e, para surpresa do mendigo, o rei ascendeu e o mendigo tinha que ficar. Ele foi reclamar. Falou assim, escuta, mas eu passei fome enquanto ele tinha a mesa farta. E o mensageiro falou assim, realmente ele tinha a mesa farta, mas muitas vezes ele não foi capaz de se alimentar pensando naqueles súditos que estavam passando fome. Ah, mas ele tinha uma casa confortável, dormia ao relento. Ele falou, mas ele não passava muito tempo dentro da casa porque ele estava em viagens tentando atender as necessidades do reino. Falou assim, ah, mas ele tinha súditos e eu não tinha ninguém. Falou assim, sim, mas ele buscava compreender as necessidades de cada um e, na medida do possível, melhorar a condição deles. Aí o mendigo se cala e pergunta, e agora, o que vai ser de mim? A mensagem, agora você vai nascer rei. E vamos ver se você consegue fazer o que o outro fez. Pois é, a justiça divina ela é implacável, né? Não tem como você falar, não, eu vou deixar para amanhã, não. Muito bem. Mais um comentário aí que você queria ler? Ah, você queria ler, né, essa Miriam? conclusão desse texto, né, O Talento Celeste, por Emmanuel, em que ele afirma, não nos esqueçamos, assim, do dia que passa, porque neste minuto mesmo brilha o nosso divino momento de começar a gloriosa ascensão. Então não tem nenhum que diga assim, não, eu não tenho nenhum talento, eu sou muito pobre. Não, todos nascem com os talentos. Leon Denis fala no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, das potências da alma, que nós temos em germe em nós. E nós temos que procurar fazer essas potências aparecer em nós, né? Nós temos um potencial que não sabemos. Como diz Jesus, sois deuses. Como diz um. Sois Deus. Então nós temos que procurar tirar esse talento diante de nós, porque eles já existem, falta nós encontrá-los. Mas para encontrar algo, eu tenho que fazer o quê? Procurar. Eu não vou achar as coisas sem ter que primeiro procurar, né? E aqui nós temos um trechinho aqui, mais uma vez, do Parábolas do Rodolfo Caligares, que fala assim, uma chamadinha, puxãozinho de orelha. Fala assim, agora uma advertência.
não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos às contas. Vai ter um momento que nós vamos ter que prestar a conta. Aí ele fala, poderá tardar ainda, como poderá ser hoje ou amanhã. Estamos preparados para isso? Temos feito o bom uso dos talentos que Ele nos confiou? De que maneira estamos empregando nosso tempo, nossa inteligência, nossas possibilidades de servir? Faça cada qual um exame de consciência e responda depois a si mesmo. Então, esse exame de consciência, todos nós temos que fazer, como dizia lá no Espírito Santo Agostinho, né? Todo dia passar em revista tudo que nós fizemos e ver se nós cumprimos realmente aquilo que nós teríamos que cumprir. Então, com essa mensagem que nós acabamos de ler do livro Parábolas Evangélicas, nós encerramos mais um programa da série Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo e estamos aqui hoje encerrando esse estudo. Encerrando não, porque a gente não termina de estudar nunca o Evangelho, né? Estamos terminando mais uma parte desse estudo, Parábolas do Evangelho, e hoje a Parábola dos Talentos. Agradecemos a presença dos companheiros que dividiu com a gente aqui esses momentos agradáveis, né? E convidamos a você para estar conosco nos próximos programas.